gente fala sobre interpretar uma obra de arte, sobre falar o que a gente achou, o que a gente viu, como que a gente lidou com aquilo, seja ela um filme, uma música, uma pintura, a gente está falando sobre uma interpretação hermenêutica, ou seja, é uma interpretação baseada numa ideia subjetiva. Não existe o certo e o errado. Existem interpretações diferentes, ideias diferentes, baseadas num mesmo conceito. E é com o conceito de interpretação hermenêutica que esse vídeo de hoje vai ser baseado. Comemorando exatamente um mês da grande estreia de O Coro, Sucesso Aqui Vou Eu, no Disney Plus do Brasil, eu venho dizer pra vocês, finalmente, tudo que eu achei, tudo que eu vi, tudo que eu analisei dessa primeira temporada, com spoilers, é claro, porque, gente, um mês da estreia já deu mais do que tempo de todos vocês assistirem, né? Eu quero começar esse vídeo de O Coro, Sucesso Aqui Vou Eu, falando que um dos maiores problemas que a gente tem quando vai assistir um filme ou uma série que são muito prometidos, que são muito hypados, é a expectativa que a gente cria com os trailers, com as teorias, com os teasers, e que na maioria das vezes é quebrada. Isso significa que O Coro me decepcionou? Não! Mas muita coisa saiu muito diferente do que eu pensava e do que eu esperava. Vamos começar falando sobre os personagens, mais precisamente os nossos 10 protagonistas. Eu, particularmente, não tinha criado muita expectativa sobre cada personagem em si. Eu tinha mais expectativas sobre as suas relações interpessoais e a trama que ia envolver cada um deles, o que na verdade foi a parte que mais me surpreendeu. Deles mesmo em si, como eu não esperava nada em específico da maioria, eu deixei que me pegasse meio de surpresa e eu confesso que eu gostei muito do que eu vi. Cada um deles tem a sua história, tem a sua subtrama, tem a sua vida, tem o seu sonho e vai pelo seu sonho através do que está ao seu alcance. E agora eu quero fazer um destaque aqui a alguns personagens que me surpreenderam, tanto positivamente quanto negativamente. E não porque foram melhores ou piores, porque eu gostei mais ou menos, mas sim porque foram muito diferentes do que eu esperava. Começando falando sobre a Ivone, que é a personagem da Graciele Junqueira. Eu confesso que mesmo eu não sendo muito apegada à Grace e não ter conhecido muito do trabalho dela ainda, não ter visto muita coisa, a personagem em si só me gerou coisas boas, só me gerou risada. Ela é super carismática em cena, de uma forma que encanta a gente, sabe? E você passa de uma forma a torcer por ela, a querer saber mais sobre ela. Eu achei, tipo, uma personagem muito gostosa, assim, de acompanhar. Leandro, que é o personagem do Daniel Rangel. Gente, eu adoro o Daniel, eu acho ele super fofo, super carismático, eu gosto muito do trabalho dele, mas o Leandro, eu acho que eu esperava demais dele, e é aí que tá a droga da expectativa. Eu esperava que o Leandro fosse ser um fofo, um galã, que ia roubar a cena e roubar os nossos corações e a gente ia ficar totalmente apaixonada, e quem na verdade fez esse papel pra mim foi o personagem do Jorge, que foi o personagem do Lucas Wickhouse. Eu só consegui ver no Leandro um bobo carente, desesperado por alguém, e a gente até entende que é por conta da história dele e os problemas psicológicos que ele tem com o pai, e ele querer sair de casa e ter a própria família dele, e ser independente emocionalmente. Só que eu não tenho muita paciência pra isso, sabe? Tipo, é uma coisa minha. Fora que quando a gente fala do casal em si, eu acho que ele tá muito mais pela Alicia do que a Alicia por ele, sabe? Mas isso eu vou falar daqui a pouco, quando eu falar dos casais. Cici, que é a personagem do Bruno Boer. Gente, eu tenho que dizer pra vocês que a Cici, eu acho que ela foi a personagem que mais me surpreendeu de todas, assim. Desde a primeira cena do primeiro trailer até a última cena do último capítulo dessa primeira temporada. A Cici foi uma personagem que eu esperava uma trama X e me foi entregue uma trama Y
totalmente diferente do que eu idealizei. E eu não acho que essa trama nova me agradou mais ou menos do que a trama que eu tinha imaginado na minha cabeça. Eu saí satisfeita com o que eu vi e eu acho que foi muito bem entregue. A maneira como a Cici chega na produção do espetáculo, a relação dele com outros personagens, principalmente com o Fernando e com a Ivone, a forma como alguns pedacinhos do passado dele são deixados pra gente pescar e teorizar, sabe? Foram me deixando com um gostinho de quero mais. Até a ideia por trás do apelido Cici, eu fiquei tipo... E é claro, além de ser um personagem extremamente carismático, fofo, um amigo que todo mundo quer ter, e vamos confessar aqui entre nós que todo mundo queria ser a Antônia naquele último capítulo daquela primeira temporada pra dar um abraço, o tão abraço merecido que ele merecia. Nora. Gente, eu tenho que falar pra vocês que eu nunca tive medo de uma vilã da Disney, até eu assistir o Coro. Interpretada por Gabriela de Greco, Nora é uma das personagens de O Coro onde a gente vê claramente aquela pegada mais adulta que tanto se foi falado e se foi prometido pra gente. Vamos confessar que eu e vocês também já sabíamos que a Nora seria a vilã, isso não era segredo pra ninguém. Só que eu confesso que eu não sabia muito bem o que esperar desta vilã. Eu tinha pra mim como uma base ali as vilãs clássicas da Disney Latinoamérica, que a gente já tá acostumada a ver, e que em nada tem a ver com a Nora. Então, eu vi ali uma coisa que eu tava vendo pela primeira vez. Eu esperava uma vilã Disney e me foi entregue um ser humano que precisa de um psiquiatra. Não que as vilãs Disney não precisem de um psiquiatra, mas vocês entenderam, não é? E, gente, eu quero deixar isso muito claro. Não é uma reclamação. Eu não tô reclamando da Nora. Isso, tipo, foi o máximo. Eu assisti o Coro, Sucesso Aqui Vou Eu, 3 vezes. E eu confesso pra vocês que eu demorei um pouco pra sacar qual era a da Nora. A primeira vez que eu assisti a série, eu achei ela muito rasa. Na minha visão, ela só fazia maldade por fazer, ela causava intriga porque ela queria, e nem parecia que ela realmente queria estar naqueles testes. Mas conforme eu reassisti a série mais 2 vezes, as camadas começaram a ir aparecendo, sabe? Elas começaram a se superficializar, e eu descobri que a Nora é uma cebola. Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Gente, tem tanto dessa mulher pra gente desvendar que eu cheguei num debate com umas amigas minhas sobre a Nora ser sociopata. E o pior é que a gente leu uns artigos de sociopatia, todas juntas num grupo de debate e tal, e o bagulho bate, viu? Tem uns sintomas ali que bate. Eu passei essa primeira temporada inteira com uma sensação muito sufocante quando a Nora entrava em cena. Eu tinha a sensação de que ou ela ia se matar, ou ela ia matar alguém a qualquer momento. Que tava tudo muito sob controle, quando internamente não tinha nada sob controle. A sensação que eu tinha é que alguma coisa, uma bomba tava prestes a explodir ali e ia dar muita merda. E cara, quando essa bomba estoura, naquela cena que a Nora vê a lista e não vê o nome dela, eu vi nos olhos dela. Aquela cena que ela chega, na hora que ela entra no escritório do Renato, aí as pessoas vêm falar, ai, mas a reação, não sei o quê. Não vou falar disso agora, mas, gente, olha essa... Cara, eu vou falar isso mais pro final do vídeo, mas juro pra vocês, foi uma das personagens que mais me surpreendeu em relação àquilo que eu esperava, porque, na verdade, o que eu esperava não tem nada a ver com o que me foi entregue, porque eu também não sabia o que esperar. Mas eu tenho a sensação de que se eu assistir o Coro mais umas 5 vezes, eu ainda não vou ter pescado tudo que eu preciso pescar pra entender qual é a da Nora realmente, assim. E eu acho isso muito sensacional. Gente, eu sou escorpiana, vocês sabem como eu gosto de um bom mistério? E aproveitando que a gente tá falando da Nora, antes de falar dos outros personagens, eu quero fazer um adendo aqui. O maior mistério dessa temporada pra mim foi: a Nora tá grávida ou não tá? Eu
Eduarda já tinha pra mim que ela não estava grávida, que era coisa da cabeça dela e assunto encerrado. Mas eu, fuçando aí nas redes sociais, vi que realmente ainda tem a possibilidade dela estar grávida. Gabriela disse pra gente prestar atenção nas cenas, na temporada, na Nora, que a gente conseguia saber se ela tá grávida ou não tá. Só que a gente presta atenção e a gente fica dividido da mesma forma. Por quê? Por um lado, a gente vê a Nora bebendo, a Nora metendo louco, o Joaquim falando, garantindo que ela não estava grávida. E por outro lado, a gente vê esse mesmo Joaquim garantindo que ela não estava grávida, desconfiado da gravidez dela. A gente vê ela passando mal em vários momentos. E a gente vê a Sandra, que é a personagem da Lucy Salutes, encarando ela na hora que ela vê o teste de gravidez lá e falando: eu não sou a única que guarda segredos. E aí a gente fica: querida, você tá, esse é um sim ou não? É um não. Mas eu quero saber a opinião de vocês, gente. Comentem aqui nos comentários, por favor. Me ajudem a entender isso aí. Vocês acham que a Nora tá grávida ou não está grávida? E se ela estiver grávida, vocês acham que ela pode usar isso pra chantagear alguém aí numa segunda temporada? Mas isso não é assunto pra esse vídeo. Só comentem se vocês acham que tá ou não tá. E falando agora do elenco adulto. Eu não quero ficar falando do elenco adulto um por um de cada personagem, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e eu tenho outras coisas pra falar. Mas eu gostaria de começar comentando que o elenco adulto foi uma das partes do coro que mais me surpreendeu, assim. Principalmente a maneira como eles foram inseridos na história, principalmente o pessoal do núcleo do teatro mesmo, da produtora lá do Renato. Só que eu acho que talvez essa surpresa não tenha sido tão positiva assim. O Coro é uma série que é apresentada pra gente, público, como uma série que possui 10 protagonistas principais. Porém, tem coadjuvante ali que tem mais tempo de tela e mais subtrama se desenvolvendo do que alguns dos 10. Já é uma série que, contando só os 10 protagonistas, já tem muito personagem disputando o tempo de tela. Já tem muito momento musical, muita música pra acontecer, o que eu vou falar daqui a pouco. E tem muita história pra se desenvolver. E toda hora vem um coadjuvante que tenta tomar a frente. Isso não seria ruim se a gente tivesse mais capítulos, mais tempo, mais tudo. Mas não, a gente tem pouco capítulo, tem pouco tempo e tem muita história paralela acontecendo. E aí o que acontece? Falta tempo, falta espaço para algumas histórias e algumas tramas se desenvolverem e acontecerem de uma forma mais natural, mais orgânica. E essa falta de espaço, essa falta de tempo de algumas histórias se desenvolverem, resulta em muitas elipses estruturais e temporais dentro da trama que deixariam a história com um ar de fluir melhor se não estivessem lá. Traduzindo agora para vocês, elipses estruturais e temporais são meio que um corte em alguns acontecimentos, pulando meio que o meio do que aconteceu e indo direto pro resultado daquilo. Algum de vocês ficou com uma sensação de: mas por que cortaram isso? Por que não desenvolveram melhor isso? Por que cortaram essa cena? Por que pularam pra esse final? Por exemplo, a cena da Sandra sendo presa. Não mostra como ela foi presa, como ela foi pega, o que aconteceu. Mostra o Emílio colocando uma garrafa na mochila dela e depois já corta pra ela na cadeia. E isso a gente fica com uma sensação de um buraco ali. Vocês entendem? Algum de vocês ficou com essa sensação? Consequentemente, se tivesse mais tempo, não teria esse buraco ali e a história fluiria melhor. O acontecimento, o desenvolvimento do arco do personagem e etc. Agora, eu tô dizendo que a história dos adultos é chata? Não, gente, de jeito nenhum. Pelo contrário, são histórias muito boas, com um potencial muito bom, e eu entendo que quiseram dar um destaque pra eles também, mas eu acho que não era o momento. Na minha opinião, não tinha espaço pra isso agora. Era pra ser uma temporada de apresentação dos 10 protagonistas e os coadjuvantes poderiam sim ter os seus tempos de tela,
mas sendo apoio no desenvolvimento do arco dos 10 protagonistas. E não com uma trama à parte, querendo se desenrolar paralelamente com a deles, que disputasse tempo de tela com eles. Como é o caso, por exemplo, do Emídio, dos pais da Sandra, da Glória, da Marion, que, gente, pra mim, a Marion, eu tenho que dizer que foi uma das melhores personagens adultas dessa temporada, pelo menos. A mulher é puro sol. Ela faz a gente rir, ela faz a gente chorar, ela faz a gente querer abraçar ela faz a gente querer dar na cara dela, tudo isso ao mesmo tempo, e tudo isso sem disputar com a trama do Reginaldo, ajudando no desenvolvimento do arco dele. Vocês entendem o que eu quero dizer? Gente, fazendo um outro adendo aqui, aproveitando que eu falei da Marion e lembrei, eu tô louca, ou quando a primeira temporada pelo menos ainda estava em fase de produção, não lembro se foi um boato, se o povo tava falando, se foi comentado, mas que a série trataria do mundo do teatro musical como ele é. Seria uma representação do mundo do teatro musical, e na minha cabeça isso seria uma coisa mais real e não ficcional. Só que aonde que é real uma mãe subir no palco pra fazer audição junto com o filho e a banca aprovar isso como se fosse incrível, e a outra pessoa lá que não vai por dias, porque tá presa, e eles aceitam. Tipo, tudo bem, ela não perdeu a chance. Tá tudo ok. E todo mundo pegando todo mundo, cara, tipo, tá, ok, vai, isso não é tão ficcional assim, realmente acontece, mas weird. E fechando a nossa parte de personagens, falando sobre o elenco Baby, Alessandro e Flor, os futuros novos recém-casados. Gente, eu amei o que fizeram com esses dois. Eles dois protagonizaram cenas que eu nunca imaginei. Eles tiveram um destaque que eu nunca imaginei que eles teriam. E eles protagonizaram cenas que foram tão fofas, tão meigas. Mesmo eu achando que não tinha espaço sobrando pra eles dois ali, que se eles fossem cortados não mudaria muita coisa, eles dois eu acho que eu realmente não tiraria. Porque quando eles estão em cena, é tão gostoso de acompanhar. Eles têm uma sensatez, uma maturidade, uma cabeça firme, que é maior e melhor e mais bem desenvolvida do que os adultos dali. E, cara, eu achei tudo, assim. Eles dão um tchan que é necessário ali dentro do arco dos adultos, sabe? Tipo, não dava pra tirar eles e deixar os adultos. Porque, gente, juro, ia perder um brilho, assim. Falando agora de alguns casais, eu não posso não começar a falar desse tópico, não começando pelo casal mais prometido dessa temporada, que foi a Leandro. E é com um pouco de dor no coração que eu confesso pra vocês que eu achei eles dois, como casal, meio broxante. Vocês lembram que uns minutinhos atrás eu falei que faltou tempo de tela para se desenvolver algumas coisas mais organicamente? Então, a Leandro foi o exemplo claro disso. Eu achei que a relação deles dois ficou tão empurrada, tão meio forçada, que tipo, eles se conhecem em um dia e exatamente 2 semanas depois eles estão casando praticamente. Na hora que eles se conhecem, o Leandro já dá um beijo nela, tipo, quem que conhece outra pessoa e você dá um beijo na pessoa, tipo, isso não acontece, sabe? Por um lado, esse desespero até cabe dentro do arco dos dois personagens que são carentes, se sentem sozinhos, têm essa necessidade de independência emocional, de ter a sua própria vida, a sua própria família, mas por outro lado, eu só conseguia pensar como isso tem chance de dar errado e os dois saírem mais traumatizados do que eles entraram nessa relação. Porque eu senti ali que o que estava acontecendo era uma projeção de um futuro perfeito no outro. Vocês entendem isso, gente? Tipo, fora que eu saí com um sentimento de que o Leandro tá muito mais pela Alice, ele tá muito mais botando fé no relacionamento e botando a mão no fogo pelos dois, do que o oposto. Eu senti que a Alicia só tá se deixando levar e tá vendo o que vai rolar, assim, na vida.
E ele não, ele tem certeza que é aquilo que ele quer pro resto da vida dele, não sei o quê. E eu não senti isso por parte dela. Sandra e Jorge. Eu não sei o nome do chip ainda, mas eu já queria começar dizendo que foi um dos casais que mais me surpreendeu, positivamente falando. Foi um casal que eu não esperava nada, nunca nem sonhei. Eles se desenvolveram tão natural e fofamente, e eu já super shippo, assim. Eu acho que eles dois realmente foram os apaixonados pra mim, sabe? E fazendo um outro adendo aqui sobre o arco do Jorge e tal, ele e a Sandra, eles realmente foram um casal que encontraram obstáculos ali, conseguiram superar, conseguiram ficar juntos. Agora, aquela mãe do Jorge me deu um rancinho, porque assim, a Sandra era a pior pessoa do mundo. Agora que ela pode salvar a vida dela, ela presta. Ah, mas, gente, juro pra vocês, se eu fosse a Sandra agora, eu faria um charminho antes de doar qualquer coisa pra essa mulher. Não que eu não doaria, eu doaria, mas eu faria um charminho, sabe? Outra coisa que eu gostei muito foi que a série, ela passa por vários temas diferentes da vida cotidiana das pessoas. Ela passa, por exemplo, o tema da influência do pensamento da igreja, do alcoolismo, de relacionamentos abusivos. Eu acho que são questões muito interessantes que foram colocadas ali mais superficialmente e podem ser muito melhores desenvolvidas mais pra frente, que pode dar muito pano pra manga. Eu acho que são questões muito legais de se falar. E é sobre isso, a gente tem que falar, não basta só dizer. Mas voltando aqui pro negócio dos casais. Reginaldo e Cristina, o casal mais aleatório dessa série. Já vou começar dizendo que não é um casal que eu esperei, mas também não é um casal que eu desgoste. Porém, o que me irrita é que parece que todos os adultos daquele teatro estão no cio e não conseguem sossegar e deixar os jovens em paz. Eles precisam pegar um novinho para se divertir e depois descartar como se nada tivesse acontecido, como aconteceu com a Nora e com o Maurício, mas eu vou falar disso depois. Quem vê pensa que só os adultos têm culpa, né? Que os novinhos não quiseram também, né? Quando um não quer, dois não fazem. E assim, não é que a Cristina vá fazer isso com o Reginaldo, mas eu acho que eu me irritei com a temática que se repetiu com a Nora e com o Renato, com o Maurício e com o Arthur, e aí depois com o Reginaldo e com a Cristina, e aí eu fiquei tipo, cara, de novo? Todo mundo tá pegando todo mundo da produção? E jogando a bucha pra produção agora mesmo, Fernando e Arthur. Um casal também que nunca nem se passou pela minha cabeça, mas um casal que eu gosto bastante. Eu gosto do arco, eu gosto da temática, mas faltou o beijo. Disney, numa série como Coro, com tantos personagens LGBTs, explícitos e implícitos na trama, na história, com tantos temas aí tabus sendo quebrados, vocês não me deixam o Arthur e o Fernando darem um beijo. Eu quero esse beijo pra ontem, nessa segunda temporada. E se vocês não gravaram esse beijo, reúnam os dois atores agora e gravem. Conselho de amiga. Fernando e Cici. Gente, é simples. Fernando não merece a Cici. Tem que se tocar que o machucou, levar 3 tapas na cara e ainda se sentir muito mal por isso. Maurício e Antônia não foram um casal, como muitos especulavam, e nem irmãos, e nem primos, e vamos combinar que nem amigos, né, gente? Porque amigo daquele tipo, eu, você e nem ninguém merece. Eles foram só colegas de apartamento mesmo, e eu espero que eles continuem sendo no máximo isso, porque eu peguei um ranço da relação daqueles dois, não foi nem de um ou de outro, foi da relação dos dois. Fora que a gente nem sabe se o Maurício gosta de mulher, né? Mas assim, ele precisa gostar de mulher, porque Maurício não foi o casal mais prometido, mas eu garanto, eu coloco a minha mão no fogo, que foi sim o casal mais aguardado. Eu nunca fui fã de Tiana.
Todo mundo sabe que eu shippava mais Vilena e por isso o fandom inteiro da Gabriela me odeia. Mas eu tenho que dizer que Norício... Gente, eu senti que essa primeira temporada foi como uma grande preparação para aquele momento, aquela cena final, onde os dois saem juntos, de mãos dadas, naquele clima de vingança, sabe? Parecendo o Chuck e a Tiffany depois de terem matado geral. Só que no caso a Nora e o Maurício só mataram geral na cabeça deles mesmo. A sensação que eu tive é como se o conflito principal tivesse começando ali, naquele momento, fosse aquele start, sabe? Cara, essa segunda temporada promete demais. A energia daqueles dois juntos, aquele momento que a Nora solta aquela frase clássica do Casablanca. Gente, eu sabia que esse momento ia acontecer. Desde quando eles estavam gravando, eu já sabia dessa cena. Só que eu não sabia que horas que essa cena ia acontecer, como ela seria executada. E eu confesso pra vocês que as 3 vezes que eu assisti o coro, eu fiquei toda arrepiada nessa cena. Eles dois, eles vibram na mesma polaridade. Isso é bom? Não. Mas a gente quer ver essa explosão acontecer. A gente quer ver esse Bonnie e Clyde. A gente quer ver esse Chuck e Tiffany. A gente quer ver esse Norício. Oi, gente. Tudo bem? Bom, eu sei que você deve estar achando estranho que eu interrompi o vídeo no meio. Mas é o seguinte, como esse vídeo ficou muito grande e eu ainda tenho algumas coisinhas pra falar sobre essa primeira temporada de O Coro e o que eu achei, eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes. Então daqui a 3 dias eu vou estar postando aqui nesse canal a segunda parte desse vídeo, então fica ligadinho que logo logo você vai saber o resto da minha opinião sobre outros temas. Muito obrigada por estarem aqui, por assistirem, não se esqueça de deixar o like, me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui, se inscrever no canal se vocês não são inscritos, ativar o sininho de notificações para não perder esse vídeo daqui a 3 dias, continuação desse daqui e, é claro, comentar aqui nos comentários tudo que vocês acharam do que eu falei até agora. Até daqui a 3 dias, obrigada e